Pegou a fita para a honra e glória de Deus? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, para a honra e glória de Deus, ó. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso foi o que nos comprou para nos dar direito à vida eterna, incalculável, invendível, invendável. E bota tudo num pacote, coisa até que nós, só no dicionário do The Great On Preachon que existe por aí afora. Porque o dicionário do The Great On Preachon é um dicionário arroçalhadão. Bota aí um sangue incalculável, invendável, invendível, bota tudo num pacote só. Nós somos precioso para o nosso Pai. Meus irmãos, let's go to eternity, please. Vamos para a eternidade, porque o nosso Pai já está lá em cima nos aguardando, nos esperando. Vamos ser fiel a Ele até o término. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Vamos para a eternidade, meus irmãos. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui o que é a palavra. Agora vamos lá no Velho Testamento, que é para ser o quê, ó? O que a palavra do nosso Pai fala aqui para nós aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 16, ó. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos ver aqui, ó. Levítico capítulo 19, verso 1 ao 2. É que nós falamos assim, ó. Por que os da seita do sétimo diazão, né? E examina as escrituras. Por quê? Porque nós atendemos o pedido do nosso Eterno. Não é para querer ser melhor do que ninguém, não. É porque se ama o Eterno mesmo, faz isso, ó. Com amor e carinho, nós atendemos o pedido do nosso Eterno, ó. João, capítulo 5, verso 39, ó. Examinai, pois, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim, quem é da igreja? Dele mesmo, do Eterno, do nosso Eternão. Vamos lá ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Levítico, capítulo 19, verso 1 ao 2, aqui, ó. Olha aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É isso que o nosso Pai quer de mim e de você. Dá para você ver? Aí sabe o que acontece aqui, ó? O que a palavra do nosso Pai falou para nós aqui, ó? De toda a porcariada que procede do coração, toda a imundícia, toda a injustiça e não sei o que, isso, aquilo, outro, porque do coração procede o quê? Se você olhar para uma mulher com segundas intenções no seu coração, já cometeu adultério com ela? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Coração polui, que essa porcaria esteja reprimindo da nossa vida. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 15. Verso 19. Aqui, ó. Mateus capítulo 15, verso 19, ó. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Lembra por que o nosso irmão Davi deixou escrito pronto que ele pediu para o nosso Pai? Salmos 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o coração imundo, a porcaria, só coisa aqui. Vamos ler de novo para recapitular meio que isso aí não esteja mais na tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grava bem, Mateus capítulo 15, verso 19, hein? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Dá para você ver o que é o coração contaminado? Vamos aqui para adiante. Pegou, não pegou esse negócio de ficar pecando todo dia, toda hora, que isso esteja reprimindo a nossa vida. Vamos lá, ó. Agora para nós ler aqui, para nós fazer o fechamento do vídeo aqui, ó. Fazer o fechamento do vídeo aqui com chave de ouro, ó.
Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28. Porque quando fala em Hebreus capítulo 7, verso 19, o que muitos falam por aí afora, ó? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Quem disse que lei salva alguém? Desde quando que lei salvou alguém? Quem sempre salvou as pessoas, todo mundo, foi a graça. E a graça já se manifestou a primeira vez aqui nessa terra, lá no Jardim do Éden. Porque se a graça não fosse a graça de eternidade a eternidade, nosso pai Adão e nossa mãe Eva já tinha sido fulminado no Jardim do Éden. E quem estava lá, quem foi que foi já simbolizando já o Cordeiro Pascal? Lembra? Quem foi as vestezinhas? De quem foi as vestezinhas, hein? Que cobriu nosso pai Adão e nossa mãe Eva? Hã? Um cordeiro, não foi? Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Quem foi que já foi lá de encontro lá com eles lá no Jardim do Éden? A graça. Vocês estão levando a graça. Tava, né? Que eu creio que em nome do Senhor Jesus não vai levar mais. Levando a graça na graça. E aqui nós vamos deixar bem claro aqui para nós fazer o fechamento do vídeo aqui agora. Lembrando, nós vamos ler também Apocalipse, hein? Sim ou não? Vamos lá, ó. Que aqui vai ficar bem clarozinho o que vocês vê aqui. E o que Cristo é. Cristo é sacerdote eterno. Grava bem, põe isso na tua mente. Na tua mente, listen to me, please. E no teu coração, Cristo, nosso Pai, a nossa graça, Ele é sacerdote eterno. Vamos lá. Pega os textos aqui, pega os textos. Que aí vocês vão ver. Na Bíblia existem quantas leis? 4 leis. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial já não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Separa isso aí, nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Para a glória de Deus aqui, ó. Melquisedeque, tipo de Cristo. Primeiro texto. Vamos lá, ó. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta, olha só, rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Permanece sacerdote perpetuamente. Vamos lá. Continuando, para a glória de Deus aqui, ó. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Vamos lá. Pega, isso aqui tudo é a lei cerimonial. Pegou? Isso aqui tudo é a lei cerimonial. Pegou? Vai pegando, que você vai deixar bem clarinho isso aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, sabe por quê? Porque rola muito por aí afora, em cortes, em shorts, em redes sociais, em plataformas digitais por aí, falando que a lei para nada aproveita, como fala em Hebreus capítulo 7, verso 19, a lei não tem proveito nenhum. Mas que lei é essa?
a lei cerimonial, que não tem mais. Por quê? Ainda estão matando cordeiro por aí, bode por aí afora? Nananina não. Nananina não. Vamos aqui. Os samaritanos, lá em Israel para lá, que ainda fazem um sacrifício lá, mas é um grupinho de pessoas ainda. Entendeu? Pequenininho. Então o povo lá que ainda faz um sacrifício lá ainda. Vamos aqui, ó. Continuando. Para a glória de Deus, ó. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, que são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Vamos lá, continuando. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Deste quem? De Abraão. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, olha o que o texto fala aqui, ó, verso 11. O que o texto fala aqui, ó? O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Por que eu vou incluir isso aqui? Sabe por que eu vou incluir isso aqui? Sabe por quê? Porque aqui é sempre como? Sempre como? Guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Não é o que o pregador quer, é o que o Espírito Santo põe no coração do pregador. Lembra que pode ser em igreja, em qualquer lugar, redes sociais. Eu nunca prego o que eu quero. Senhor, antes, sempre, antes. Pai, qual vai ser a tua palavra, Senhor? Pai, me revela, Senhor. Pai, me dá a tua palavra, Pai. Senhor, me dá a tua palavra, Pai. Pai, é a tua palavra, Senhor, é a tua vontade, Senhor. É o teu querer, Pai. É com a necessidade, Senhor, dos teus filhos, Pai, das tuas ovelhas, Senhor. Não é conforme a minha vontade, conforme a minha sabedoria, conforme, eu sou um bom pregador, eu prego isso, aquilo. Não. Bolinha, baixa a bolita. Baixa a bolita, de greitão prichão. Baixa a bolita, ou baixa o bolão, de greitão prichão. Baixa a bolita. Quem tem que agir aqui é o Espírito Santo, você não. Pode ser para a igreja, para qualquer... É o que o Pai me der. É o que o Pai me der, não é o que eu quero. A minha sabedoria é a minha sabedoria. Para mim o quê? Tudo o quê? Dado pelo quem? Pelo eterno. Não é minha, nada é meu. A minha sabedoria é minha, não, é do eterno. Então tem que ser tudo que o eterno quer. Tudo que o eterno propôs no meu coração, é a pregação, o tema, tudo. Para a honra e glória dele mesmo. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele. E isso aqui é para te esclarecer, sabe por quê? Porque os filhos de Satanás por aí afora, pega isso aqui, Hebreus capítulo 7, verso 19, e lança por aí afora, dizendo que a lei para nada aproveita. Quem disse que a lei salva alguém? E ainda mais se tratando da lei cerimonial, que não estava mais em vigor. Aqui a lei, Cristo já tinha morrido aqui, sim ou não? E já sim, porque quem escreveu isso aqui foi o nosso irmão Paulo. Vamos lá, ó. Hebreus capítulo 7, vamos lá, continuando. Verso 11, ó. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. É o quê? Eterno. Vamos lá, ó. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? E aí, como é que fica isso aí? Dá para vocês verem como é que a banda toca, como é que o negócio aqui, essa área é destrinchado? Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Continuando, verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, isso aqui é mais outra distorção que tem por aí afora. Aqui está falando de quê? Da lei cerimonial, sim ou não? Lei cerimonial. Ainda mais aqui, ó, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui, ó. Pois quando se muda a lei, necessariamente há também mudança, ó. Aqui, ó. Pois quando se muda o sacerdócio,
necessariamente há também mudança da lei. Aí sabe o que eles pegam aqui? É a lei. A lei foi abolida, mas a lei não foi abolida. Sabe o que eles abolem aí por aí fora? Sabe o que eles aboliram? Para eles mesmos, né? Porque para nós e para Deus é o quê? É imutável o Santo Sábado do Senhor. A lei por completa, que eles falam que foi abolida, não. Só aboliu o sábado. E briga. Fala para eles aí. Ei, pastorzão. Ei, que filé mignonzão é esse aí, hein? Que filé mignonzão é esse aí, rapaz? Se eu pego esse... Sabe o que tu vai ouvir do teu pastor? Toma vergonha, crente safado, sem vergonha. Como é que tu vai ficar aqui no caso aí cobiçando aí? Ou seja, a irmã que é solteira, isso, aquilo, outro, a mulher dos outros? Cabra, sem vergonha, safado por aí afora. E aí? Ué, mas a lei não foi abolida? Não, só não foi abolida. Do primeiro ao terceiro mandamento, do quinto ao 10º mandamento, que não foi abolido para ele, só foi abolido o Santo Sábado. Ué, e aqui está se tratando de quê? Olha o que diz aqui, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Que lei é essa? A lei cerimonial. E Cristo aqui estava vivo, aqui nessa época aqui não se matava cordeiro, aqui isso, aquilo, outro, simbolizando a Cristo ainda, que está aqui escrito. Não, sabe por quê? Eles para lá, não é porque Anás, Caifás, Herodes, essa raça para lá que mataram Cristo, ainda continuaram matando sacrifício ainda, crucificando, sabe por quê? Porque eles não acreditaram que Cristo era o Filho de Deus. E por aí vai. Mas o que está registrado aqui, que foi cumprido aqui, que não estava mais em vigor aqui, era a lei cerimonial. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor, olha só, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando há semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote. Isto é ainda muito mais evidente quando há semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote. E quem era? Cristo. Cristo. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Indissolúvel. Mas aqui, ó. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Indissolúvel. E aí me diz uma coisa. Aqui está falando de lei do 4º mandamento, principalmente porque ele só anula o 4º mandamento, né? Vamos lá. Eu sei que vocês estão pegando, vamos lá, ó. Aqui, ó. Portanto, se testifica. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E continue. Verso 17. Cristo é sacerdote o quê? Eterno, sim ou não? E o que diz o texto aqui no verso 11? Ó? O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. E aqui, ó, verso 17, ó. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí vamos lá, verso 18, ó. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Aí sabe o que acontece? Por que foi inutilidade? Porque já tinha sido cumprido na cruz o sacrifício cerimonial. Aí vamos ver aqui o que diz aqui, ó. Porque no verso 19, aí pega isso aqui, faz bonitinho, ele faz bonitinho aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, ó.
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus.